Conta pra mim quanto tempo tem que você está se escondendo do mundo e não está entregando pro mundo e pra você mesma tudo aquilo que você nasceu pra fazer. Conta pra mim. Você tem um talento espetacular, você é muito boa em alguma coisa que você ama muito fazer, só que você tem tanto medo de se mostrar, de aparecer, de brilhar, que você escolheu esconder. Me conta. Fala pra mim aqui embaixo, nos comentários, o que é que você simplesmente deixou de fazer ou guardou lá no fundinho do coração ou embaixo do tapete, para que um dia pode ser que você faça, mas agora não, porque agora você não pode aparecer. Olá, tudo bem? Eu sou a Cissa e você tá na Espiral de Mim. Esse é o meu primeiro vídeo e eu não vou nem editar, hein? Vamos ver como é que vai sair. Não tem um roteiro, só que eu vim aqui hoje para te dizer o seguinte: você precisa trazer para o mundo a sua verdade, você precisa mostrar para o mundo aquilo que enche o seu coração e aquela coisa para qual você nasceu para fazer, para brilhar. Por que eu tô falando isso hoje? Eu tô falando porque eu acabei de ver um post de uma psicóloga que eu amo e que eu sigo e eu adoro o trabalho dela. Ela tem um livro maravilhoso chamado A Cura da Criança Interior. O nome dela é Evelyn Rose. E ela estava fazendo um post falando disso, do medo que a gente tem de brilhar e para não aparecer, para não ser maior do que os amores da gente, né? Esse post especificamente estava falando da questão da ferida da dor materna, né? E a gente ter vergonha de aparecer, a gente ter vergonha de brilhar, a gente ter vergonha de falar, a gente tem medo de dar certo, né? A gente tem medo de dar certo, né? E aí a gente vai vivendo com isso uma vida morna. E aí, vendo aquele post, eu tive vários insights aqui na minha cabeça e eu falei, quer saber? Vou gravar hoje o primeiro vídeo do canal. Então vamos lá. Cara, há quanto tempo você está fugindo daquilo que está dentro do seu coração? Eu tenho certeza que tem alguma coisa que você nasceu para fazer, que você nasceu para brilhar. Ou você escreve muito bem, ou você trabalha muito bem com organização, de uma forma diferenciada, que ninguém conseguiu ter esse olhar, ou você atende as pessoas, enfim, são tantas possibilidades, mas tem algo dentro de você que você é muito boa e que você simplesmente não bota para jogo, porque você tem medo. E eu te digo mais, hein, o medo maior é o medo de dar certo. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já vivi isso tantas e tantas e tantas vezes que só eu sei. Fui dar uma viradinha, porque antes eu tinha gravado o vídeo todo e eu descobri que a câmera não estava ligada. Então fui confirmar se está ligado. Então só por isso que tem esse piquezinho de um lado para o outro. E aí vamos prosseguir. Eu sei que você tem alguma coisa muito incrível dentro de você que você não faz porque você tem medo. Porque eu vivi isso muito tempo, né? Eu escrevo desde muito pequena, sempre escrevi muito bem. Eu sempre, desde pequena, fui aquela pessoa com a qual as pessoas conversavam. Vinham pedir conselho, vinham pedir orientação, vinham buscar um atendimento. Ah, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga, nem tenho a pretensão de ser. Porque a minha forma de ver o mundo, de ver a terapia, né? Eu sou terapeuta integrativa, eu criei a Espiral de Mim baseado na minha vivência, nas terapias que eu vivi, em tudo que eu vivi que eu me transformei, né? Eu sou sacerdotisa de Hecate, eu vivo com Hecate na minha vida há muitos anos, nem sei agora quantos, e eu fui até o fundo do inferno várias vezes e voltei, conduzida pela minha deusa, pela minha mãe, Hecate, né? Eu já fui umbandista, já vivi espiritualidade cigana, eu já vivi muitas coisas. E aí,
Mas quem me conduziu do fundo do inferno para cá, de novo, várias vezes, foi Hecate. E por isso eu tive a permissão e a honra de me tornar uma sacerdotisa de Hecate. E por que eu tô falando disso no meio desse vídeo, né? Quando eu falo para você que você não está se permitindo brilhar porque você tem medo. Porque quando a gente vive com medo, né, do que a gente tem dentro da gente, quando a gente vive com medo de brilhar, a gente foge da nossa espiritualidade, a gente se desconecta, seja qual for a sua crença, tá? Eu sou uma bruxa hecatina, mas você pode ser uma bruxa natural, você pode ser uma mulher talvez católica, talvez protestante, talvez candomblecista, ou o que quer que seja. Mas se você começar a fugir de você, você obrigatoriamente está fugindo da sua espiritualidade, da sua conexão com a força criadora, com a força do tudo, né? E quando você foge disso, você foge de si mesma. E aí você não consegue lembrar o quanto você é espetacular. Você não consegue lembrar o quanto você é boa. E eu digo isso porque eu fujo desse sacerdócio com Hecate há muitos anos. Eu fugi do meu trabalho terapêutico há muitos anos, né? Eu comecei a orientar estagiários, jovens aprendizes, já acho que em 2014, olha aí quantos anos. Quantas vezes me perguntaram, cara, por que você não trabalha como mentora? Por que você não trabalha como terapeuta? Olha que espetacular. Eu trabalhava com benefícios e as pessoas vinham até a minha mesa para saber do plano de saúde, para saber de uma autorização de cirurgia que não tinha saído. E aí, quando a gente ia ver, a gente estava conversando sobre o quanto essa mulher se abandonou, sobre o quanto ela deixa de se cuidar para cuidar dos outros. E aí, toda vez, né, por experiência própria, por estudar, por atender, eu já sei que quando a gente para de cuidar da gente para cuidar do outro o tempo todo, é porque a gente lá atrás não foi cuidada, né, lá na infância. Talvez nossos pais, os nossos cuidadores, eles deixaram esse vazio aí de cuidar da gente, e aí, para compensar aquele cuidado que a gente não teve, a gente vem aqui e quer cuidar de todo mundo. Acho que até para poder se sentir amada, né? Só que a gente cuida de todo mundo e esquece de cuidar da gente. Quando a gente esquece de cuidar da gente, a gente esquece da espiritualidade, eu já falei isso, a gente esquece do cuidado, a gente esquece da alimentação, a gente esquece da saúde. E mais do que isso, a gente esquece de que a gente tem o direito de fazer aquilo que a gente ama. E aí, meu bem, quando a gente esquece de fazer aquilo que a gente ama, ou que a gente foge de fazer aquilo que a gente ama, a gente vai se sufocando, né? Eu não vou explicar o conceito de Ikigai, mas Ikigai é uma palavra japonesa que fala de você conseguir juntar o seu propósito de vida, né? Aquilo que aquece o seu coração, com algo que é útil para o mundo, né? E para as pessoas em volta de você, e com o qual você consegue inclusive viver financeiramente bem, né? E não vou entrar mais nesse conceito, nessa profundidade, mas você vive o seu Ikigai? Você já sabe qual é o seu Ikigai? Procura isso por aí que você vai ver que tem coisas legais a respeito, porque não adianta nada você conseguir uma profissão espetacular, você conseguir um relacionamento espetacular, uma família maravilhosa, você conseguir uma vida confortável, como eu consegui conquistar a função de confiança, que era o meu sonho, já que eu estava naquele trabalho, né, de coordenadora de benefícios, que tem tudo a ver com essa necessidade de cuidar do outro, né? Eu me formei no técnico de enfermagem para poder cuidar do outro, porque eu queria cuidar de mulheres grávidas, eu sou administradora formada. Enfim, eu sempre busquei coisas para cuidar do outro, mas de uma forma que eu não precisasse aparecer, porque olha que curioso, eu sempre gostei muito de falar e de aparecer e de brilhar, mas eu sempre tive medo de dar certo. Você tem medo de dar certo? Você acha que você não pode brilhar? Porque tem outra coisa também, tá? Quando você se viu na posição de ter que cuidar da sua mãe, você tem que cuidar da sua mãe, ou da sua família, ou da sua cuidadora, e você se sentir responsável por aquilo, você passa a ter medo de brilhar mais do que ela, né? Você passa
a não querer aparecer, porque você não pode ser grande o suficiente para brilhar. E aí, pode estar parecendo sem pé nem cabeça, tá? Mas se a sua mente é caótica que nem a minha, eu tenho certeza que tudo que eu tô falando tá conectando aí dentro de você. Na Espiral de Mim, o que é a Espiral de Mim? É o meu protocolo terapêutico, onde eu conduzo mulheres dentro do seu próprio caos. Em 12 semanas, para, nas primeiras 4 semanas, identificar quais são as feridas que reverberam, que atrapalham, que sufocam. E aí, no segundo mês, a gente vai trabalhar, aprender a viver apesar dessas dores e usar essas dores a favor da gente. E no último mês, né, nas últimas 4 semanas, a gente vai desenvolver ferramentas para você viver com isso tudo e apesar disso tudo e usar isso tudo para crescer. Então, como eu tenho um protocolo que tem princípio, meio e fim, eu prefiro ser terapeuta e não psicóloga, né? Podia estudar psicologia, mas hoje não tenho mais esse sonho, né? Eu quero continuar trabalhando como terapeuta para poder conduzir mais e mais mulheres por esse caminho que eu consegui superar, que eu consegui descobrir, eu consegui olhar dentro de mim, eu consegui descobrir e criar por conta da terapia, por conta dos estudos, por conta disso tudo. E aí o que eu quero dizer é que você precisa buscar terapia. Não precisa ser comigo, não. Apesar de eu ter certeza que a minha Espiral de Mim pode te ajudar a sair dessa loucura aí que você está vivendo. Seja no relacionamento com seus pais, seja relacionamento amoroso, seja relacionamento no trabalho. Mas independente de você gostar do meu trabalho ou não, você precisa buscar ajuda terapêutica. Acha uma outra terapeuta que você goste. Acha uma psicóloga maneira que se conecte com você. Mas você precisa de terapia, meu bem. Porque se você não buscar terapia, isso tudo que você conquistou vai te sufocar, sabe por quê? Porque você vai ter um vazio tão grande lá dentro de você, mas um vazio tão grande que você não sabe identificar o que é. Porque você tá fazendo tudo pros outros, você tá fazendo tudo para ter o teu dinheiro, você tá fazendo tudo para ter um reconhecimento que você não teve lá na infância, só que você não tá fazendo o que você ama. Você tá fazendo o que te traz esse reconhecimento. E se você não conseguir buscar uma forma de alimentar o seu coração, alimentar o seu caos interno de uma forma gratificante, o que acontece é que você simplesmente vai sufocar e você vai sucumbir. E esse vazio que você não sabe o que é, esse silêncio que você não sabe o que é, uma hora ou outra vai ser tão ensurdecedor que você vai prostrar e você vai cair. Então, meu bem, o que eu te peço é, aproveita enquanto você já está vendo os sinais. Não espera o tombo do vazio para você buscar ajuda. Porque gente é para brilhar, não para morrer de fome. Nem de fome física, nem de fome cultural, nem de fome emocional, nem de fome financeira. Gente, é para brilhar. E você, se chegou aqui, eu tenho certeza que é porque você sabe lá dentro de você que você brilha pra caramba. Você sabe lá dentro de você que esse caos que te faz fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, você sabe que você tem uma coisa muito legal dentro de você para trazer pro mundo. Só que você tá com medo. Então, fica aqui, me acompanha e eu vou aos poucos te mostrar como eu fiz para vencer o medo e trazer pro mundo a minha verdade. Compartilhar com esse monte de mulher que já tá me acompanhando, compartilhar a Espiral de Mim, para que você possa viver a sua espiral dentro de você, com o seu caos. Vamos? Fica bem, meu bem. Um beijo e até o próximo vídeo.